Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Gente, eu estou passando aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra e nesta oportunidade eu quero gravar este vídeo mostrando 4 argumentos que dão embasamento para o pré-tribulacionismo ensinar que Jesus vai voltar em 2 fases distintas, tá ok? Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal Renovo da Palavra. Mas antes de eu apresentar os 4 argumentos que dão embasamento para o pré-tribulacionismo ensinar que Jesus voltará em 2 fases distintas, eu quero pedir a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal e no final desse vídeo você gostar desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder as nossas notificações e deixar o seu joinha, tá ok? Eu fico muito agradecido. E da mesma forma eu peço a todos, se no final deste vídeo gostarem do conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu joinha e assim o YouTube vai recomendar este vídeo e outras pessoas também serão beneficiadas pela palavra de Deus. Mas vamos lá. Por qual razão eu estou gravando este vídeo? Que na realidade é o segundo de uma série de 4 que eu pretendo apresentar aqui no canal. É que nós postamos um vídeo falando sobre a volta de Jesus e um irmão pós-tribulacionista adentrou lá nos comentários, até com muito respeito e educação, expôs as suas ideias, os seus pensamentos, claro, com base no pós-tribulacionismo. Entre tantas coisas que o nosso irmão comentou, eu selecionei 4 comentários inteligentes e decidi então responder em forma de vídeo. Por qual motivo? Para que outras pessoas também sejam alcançadas e beneficiadas pela palavra de Deus. E o comentário que eu quero hoje abordar aqui neste vídeo, a fala do irmão foi esta: Irmão Gedilson, eu não acredito que Jesus vai voltar em 2 fases distintas. Eu não acredito que acontecerá 2 fases, porque não tem nada disso claro na Bíblia. Por essa razão, então, meu irmão, estou aqui gravando esse vídeo para mostrar pelo menos quais são as bases que levam o pré-tribulacionismo a ensinar, crer e pregar que haverá sim 2 fases distintas, haverão 2 fases distintas, sendo a primeira comumente chamada como arrebatamento da igreja e a segunda o aparecimento em glória de Cristo. Na primeira fase ele vem para os seus, na segunda fase ele vem com os seus. Mas vamos lá, por que os irmãos pós-tribulacionistas geralmente eles ensinam uma fase só? Ah, irmão, porque todo olho verá. Olha só o que está escrito em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ainda Mateus 24:27, olha o que diz. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Gente, eu estou de pleno acordo com os nossos irmãos pós-tribulacionistas. Aqui é visibilidade incontestável. Porém, na segunda fase da segunda vinda de Jesus. A primeira fase, arrebatamento da igreja, onde a manifestação do sobrenatural não será percebido por ninguém mais, a não ser por aqueles a quem o Senhor Jesus quer assim o fazer. Mas quais são os argumentos que levam o pré-tribulacionismo a acreditar, crer e pregar esta doutrina? A doutrina das 2 fases. O primeiro argumento: a ascensão de Jesus ao inverso. Percebeu? O inverso da ascensão de Jesus. Vamos lá, vamos ver onde está na Bíblia e como compreender isso direitinho. Mateus 23:39. Observe bem o que Jesus falou neste versículo. Porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais,
bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está falando com a cidade de Jerusalém, que Jerusalém não mais ia ver ele. Jesus impôs uma condição, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jerusalém, vocês só vão voltar a me ver quando se converterem a mim. Mas uma leitura bem atenta deste versículo, Mateus 23, 39, deixa claro para nós que esta fala de Jesus não se aplica aos discípulos. Olha só, Jesus fez distinção de Jerusalém e dos seus discípulos. Jesus falou e impôs uma condição para Jerusalém voltar a vê-lo, mas ele não impôs essa mesma condição para os seus discípulos, ok? Aí a história bíblica é claro, os eventos são muito conhecidos. Jesus morreu, ressuscitou. Depois da ressurreição, ele ficou 40 dias ainda aqui na terra. E quem viu Jesus? Somente os seus discípulos. Jesus ficou em particular com os seus discípulos porque ele tinha, gente, alguns assuntos para tratar que só competia aos discípulos. Era um particular dele com os discípulos. Resumindo, Monte das Oliveiras, só Jesus e os discípulos. O Senhor começa a sua ascensão, ele ascende aos céus. 2 anjos aparecem e falam para os galileus: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, ele há de vir assim como para o céu o vestir. Gente, este assim como dito pelos anjos, esta frase é muito profunda. Mas eu gostaria de destacar um ponto que é crucial nesse contexto de 2 fases da segunda vinda de Jesus, conforme eu estou tratando no vídeo. Assim como dar a ideia do sentido inverso da ascensão. O apóstolo Paulo disse: o mesmo Senhor descerá do céu. Qual o mesmo Senhor? O mesmo que subiu. Sendo assim, o sentido inverso da ascensão é mais do que justo que o primeiro grupo a receber Jesus é o grupo dos discípulos. O segundo grupo, aí sim, Jerusalém. Por que isso? Porque Jerusalém, Jesus impôs uma condição para a cidade, quando vocês se converterem. Obviamente, a cidade já convertida, aí vai voltar a ver Jesus, conforme está em Mateus 24, versículo 30. Observe bem o que ele diz em Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Então este daí é o primeiro argumento que temos para apresentar. Só os discípulos viram a ascensão. Ele ficou um tempo em particular com seus discípulos. Por certo, na segunda vinda, o sentido será inverso. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui um assunto particular que Jesus tem e ele vai tratar nesta ocasião. Aí já não são mais os discípulos, aí já é mais a igreja. Vamos para o segundo argumento que justifica a fé pré-tribulacionista nas 2 fases da segunda vinda de Jesus. O segundo argumento, gente, está relacionado com o Antigo Testamento. As profecias messiânicas. Todo pós-tribulacionista há de concordar com o que eu vou falar agora. Jesus, o Messias de Israel, ele aparece nas profecias do Antigo Testamento, mas em lugar nenhum do Antigo Testamento é ensinado que a primeira vinda de Jesus dar-se-ia em 2 fases. A
primeira vinda do Messias, que está profetizada, predita ou prevista no Antigo Testamento, não existe texto claro, gente. Nenhum texto claro no Antigo Testamento que mostre que haveria de acontecer em duas fases. Olha só. Mas ele veio primeiro para morrer, conforme ele já morreu, foi crucificado. E a segunda fase da primeira vinda, ele vai voltar para reinar. Todo teólogo, todo pastor, todo estudante da Bíblia concorda, crê e ensina isso daí. Duas fases na primeira vinda. Mas lá no Antigo Testamento não tem nada claro sobre isso. Inclusive, existe, gente, uma pendência, uma briga, né, entre cristianismo e judaísmo por esse motivo. Os rabinos judeus afirmam que na Tanar não existe nada que ensine que o rei Messias haveria de vir em duas fases. Mas todos nós concordamos que são duas fases. Primeiro ele veio para morrer e agora ele vai voltar para reinar. E não tem nada claro sobre isso no Antigo Testamento. Sendo assim, este padrão, este modelo é repetido no Novo Testamento. Primeira vinda, mais voltada a Israel, porque ele é o Messias. Segunda vinda, Novo Testamento, igreja. Da mesma forma como não tem nada claro acerca da primeira vinda em duas fases, não tem nada claro, gente, acerca da segunda vinda em duas fases. Mas isso não quer dizer que não há de acontecer. Por quê? O Novo Testamento está trazendo consigo o modelo que já foi apresentado no Antigo Testamento em relação à primeira vinda. Isso daí, para mim, é o suficiente para nós compreendermos que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas. Mas o terceiro argumento que eu gostaria de apresentar, que justifica nós acreditarmos e pregarmos que Jesus vai vir em duas fases distintas. Gente, o próprio texto de Mateus 24, o sermão profético, quando você lê o versículo de número 36, ele dá essa ideia clara de duas fases. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Onde aparecem duas fases da segunda vinda de Jesus aí neste versículo? Eu vou te explicar. Esta fala de Jesus, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, essa fala era muito conhecida na época, dentro da cultura, dentro dos costumes dos judeus. Ele está falando aqui, gente, sobre o casamento judaico. Como que acontecia o casamento judaico? Geralmente o rapaz ia até a casa da moça, pagava o dote, deixava um presente, às vezes até uma taça de vinho. A partir daquele momento eles assinavam uma espécie de um contrato, ela estava desposada. Ainda não era oficialmente a esposa dele, mas era já como se fosse a esposa dele. Lembra de Maria e José, quando a Bíblia diz que Maria estava desposada com José? É exatamente isso, eles já tinham um contrato assinado. Então o rapaz, ele ia até a casa da moça, pagava o dote, assinava o contrato e voltava para a casa do pai. Ele não levava logo a sua noiva para casa. Mas havia um dia que ele haveria de voltar para levar a moça, agora como esposa, para sua casa. Mas aquele dia e aquela hora para ele retornar, isso é cultura judaica, até a casa da moça, o pai é que daria esta ordem. Só o pai sabia disso, do dia certinho para ele voltar.
Então, em Mateus 24, 36, quando Jesus diz, porém daquele dia e hora ninguém sabe, todos os discípulos ao seu redor compreenderam sobre o que ele estava falando. Gente, uma vez que Jesus é judeu e ele há de casar com a igreja, ela é a noiva, este casamento acontecerá nos moldes do judaísmo. Então fica fácil de nós compreendermos essas duas etapas da segunda vinda de Jesus. A primeira etapa, ele veio aqui no mundo, ele morreu pelos nossos pecados e ele pagou por nós como igreja com o próprio sangue. E foi embora, voltou para a casa do Pai. Ele agora aguarda, porque o Pai é que vai dar a ordem para ele vir buscar a noiva. Ele está aguardando só o momento, assim como o rapaz judeu voltava para resgatar ou pegar a sua noiva, assim também Jesus, numa segunda etapa, ele vem sim para buscar a igreja. Isso nós chamamos de arrebatamento. Isso não será em público. Lembra do primeiro tópico do nosso estudo? Quando eu falei do sentido inverso da ascensão, que Jesus ficou um tempo com os discípulos pós-ressurreição e não apareceu em público porque ele tinha uns assuntos para tratar com eles. Da mesma forma, quando ele voltar, quando ele retornar, eu tenho certeza que este assunto que ele vai ter para tratar só com a sua igreja, particular entre ele e ela, é o casamento de Jesus com a sua igreja. Gente, não tem como não ser dessa maneira. Primeiro ele vem e arrebata. E lá nas nuvens acontece o tribunal de Cristo, que não é condenação, é compensação de obras. Acontece as bodas do Cordeiro. E depois desses eventos, ele retorna à terra com a igreja. Aí sim, todo olho o verá. Então, este daí é o nosso terceiro argumento. O primeiro, a ascensão no sentido inverso. O segundo, o testemunho do Antigo Testamento em relação à primeira vinda. E o terceiro é o casamento de Jesus com a igreja dentro dos moldes do casamento judaico, uma vez que Jesus é judeu. Agora, o último argumento, para justificar nós ensinarmos que Jesus adivinha em duas etapas. É que existem na Bíblia, gente, textos acerca da segunda vinda de Jesus que são completamente irreconciliáveis. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que são textos que não se harmonizam em hipótese nenhuma se acreditarmos, pregarmos e ensinarmos que a volta de Jesus dar-se-á num evento único. Olha o problema que os nossos irmãos pós-tribulacionistas encontram pela frente. Não tem como harmonizarmos vários textos da Bíblia relacionados à segunda vinda de Jesus dentro de um só evento. Eu vou dar um exemplo, que é o mais clássico apresentado. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. O apóstolo Paulo fala que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, junto com eles, seremos arrebatados entre nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Então vem Jesus descendo, a igreja arrebatada até o encontro. Aí eu pergunto aos irmãos pós-tribulacionistas, depois desse encontro, Jesus dá meia volta e sobe, ou Jesus que já estava descendo, ele segue descendo? Por que essa pergunta? Porque em Zacarias capítulo 14, versículos 3 e 4, diz que naquele dia estarão os pés do Senhor sobre o Monte das Oliveiras. Logo você tem aí o encontro nos ares, mas você tem também os pés do Senhor tocando no Monte das Oliveiras. Até hoje eu ainda não vi nenhum pós-tribulacionista passar ou dar uma resposta satisfatória.
Lembrando, gente, que depois que os pés do Senhor tocarem no Monte das Oliveiras, Jesus não sobe de novo para o céu. Aí vem o drama do pós-tribulacionismo, porque em João capítulo 14, a promessa de Jesus é muito clara quando ele fala sobre levar a igreja para o céu. E aí, meus irmãos pós-tribulacionistas, como fica esse assunto? Após o arrebatamento da igreja, Jesus sobe com a igreja ou ele desce e coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras? Se ele desce e coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras, aí eu pergunto, em qual momento ele leva a igreja para o céu, como está em João 14, versículo 3, de 1 a 3. Como fica essa questão? Até hoje, nenhum pós-tribulacionista ele trouxe um ensinamento satisfatório a esse respeito. É por esse motivo, gente, que eu gostaria de deixar claro aqui nesse vídeo, como pré-tribulacionista que sou, eu não duvido nem um pouco que a volta de Jesus dar-se-á em duas etapas distintas. Eu espero ter conseguido ajudar o nosso irmão, que visitou o canal lá no outro vídeo e comentou, a compreender melhor a realidade das duas fases da segunda vinda de Jesus. Espero ter conseguido ajudar a todos, jogando luz pré-tribulacionista em cima dessa questão. Primeiro, a ascensão ao inverso. Segundo, o Antigo Testamento em relação à primeira vinda. Terceiro, o casamento judaico. E quarto, textos irreconciliáveis para quem tentar harmonizar a segunda vinda de Jesus dentro de um evento só. Muito obrigado a todos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá ok? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.